Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã de quarta-feira que vamos meditar nos provérbios da palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao Provérbios capítulo 19, que busca mostrar a importância da integridade, da sabedoria e do temor ao Senhor, contrastando-os com as consequências da insensatez, da preguiça, da mentira e da precipitação. O verso que nós vamos desenvolver hoje é os versos de 11 a 15, que destacam que a sabedoria, a prudência e a longanimidade são virtudes que levam a uma vida mais próspera. Vamos então trabalhar com cada um deles. Verso 11 do Provérbios 19 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Salomão aqui fala sobre o valor da paciência como origem da sabedoria. Ele nomeia a sabedoria do homem, dizendo que ela lhe dá paciência, lhe dá longanimidade, como resultado de um coração tratado e sujeito ao Senhor. A sabedoria não é tão natural como gostaríamos, mas uma atitude difícil de se ter. O velho homem sempre pede o contrário. Por essa razão que necessitamos da aplicação dos ensinos da palavra e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Pois ninguém que seja precipitado e impulsivo pode ser considerado sábio, não é verdade? O resultado da sabedoria no homem é a glória. É ele ser paciente com os maus tratos alheios, não respondendo a eles com ira. E isso faz com que as pessoas ao redor consigam perceber com nitidez o caráter nobre e moldado por Deus na pessoa cujo trato é dócil, mesmo diante das agressões. O verso aí diz, sua glória do homem sábio, o resultado da sabedoria de um homem sábio é ignorar as ofensas. É claro que não é fácil passar por situações assim e sair delas aprovado. Mas quando isso ocorre, o benefício é certo. Seja para o sábio, que evita confusões ainda maiores, seja para a causa do nosso Senhor, já que o bom testemunho, nesse caso, é muito marcante para as pessoas que o veem. Portanto, quando o seu sangue ferver, lembre-se que é hora de provar o poder da sabedoria que Deus nos dá e lucrar com a glória de lhe ser fiel. Amém, amados? O verso 12 diz: a ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre a relva. A ira do rei é como um rugido do leão. Hoje em dia, leões só podem ser vistos em zoológicos ou em programas de televisão que mostram os animais em seu habitat natural. Mas, nos dias de Salomão, eles podiam ser vistos pelos caminhos, em praça pública, razão pela qual eram muito temidos e pela qual também havia vítimas fatais dos seus ataques. Era constante ver isso. Assim, o que Salomão quer produzir em seus leitores é o receio de provocar a ira de um rei, já que ele, como leão, tem poder para matar. Por outro lado, também afirma a respeito do mesmo rei, que sua bondade é como o orvalho sobre a relva,
produz bons efeitos na vida das pessoas que o agradam, trazendo-lhes felicidade. É como uma ovelha a comer uma grama molhada pelo sereno. Era semelhante a nós comermos um pudim muito saboroso. A lição aqui é dupla. Em primeiro lugar, os reis ou as pessoas que exercem poder sobre as outras devem saber que suas ações sobre seus comandados surtem efeitos poderosos, impactantes. Eles podem causar benefícios que alteram a vida de seus subordinados para melhor ou para pior, causando destruições imensuráveis, apenas por um pequeno desagrado. Então, estes devem ter, portanto, cuidado com o modo como tratam as pessoas abaixo deles. Em segundo lugar, os comandados, estes devem ter sensatez, humildade e sabedoria para não provocar aqueles que têm poder de prejudicá-los. O homem não é valorizado somente pelas coisas que fala, mas também pelas coisas que deixa de falar. É como um funcionário sem freios na língua, que é demitido por seu patrão, trazendo sofrimento para si e para sua família. Qual é o melhor? Deparar com uma relva molhada ou leão feroz? A escolha é sua. Provérbios 19:13 diz: o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Salomão aqui se vale de uma comparação. Ele toma um assunto que já tratou antes. O filho tolo é a tristeza de seu pai, lá nos versículos 10, verso 1, ou melhor, capítulo 10, verso 1, capítulo 15, verso 20, 17, 21 e 25. E agora repete a segunda verdade. Ou melhor, a segunda verdade não, né? A seguinte verdade: o filho tolo é a ruína de seu pai. Querendo dizer, as tristezas causadas por um filho tolo. Aqui ele é mais enfático e dramático. Enquanto nas outras oportunidades de Provérbios ele falou: o filho tolo é a tristeza de seu pai, aqui ele diz: o filho tolo é a ruína de seu pai. Após estabelecer o sofrimento que um pai passa com um filho insensato, ele completa dizendo que a esposa briguenta é como uma goteira constante. O que quer dizer isso? Uma goteira que não cessa pode levar alguém à loucura. Já pensou na ideia? Horas e horas, constantemente, aquele toque, tac, 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 leva você à loucura. Essa é a razão pela qual a goteira incessante já foi até usada como instrumento de tortura. Fazendo essa virada de tema, Salomão introduz um assunto: a esposa briguenta. Aqui ele dá um grande alerta às esposas, a fim de que elas saibam o efeito destruidor que um caráter intratável, briguenta, pode ter sobre seus maridos. A esposa, ela deve ser um cajado a sustentar seu esposo nos momentos difíceis da vida, e não uma vara que lhe açoite as costas dia e noite. Usar como desculpas que essa é a sua natureza e que o seu marido tem que aguentar ela do jeito que é uma inverdade. É a última coisa que você deve fazer. Ao contrário, dependente de Deus, você deve buscar ser a auxiliadora de que seu marido precisa.
aí sim você certamente terá o amor, o cuidado e a atenção que tanto quer do seu marido, ao invés de ser briguenta, rixosa, que leva à loucura. Procuremos, vocês esposas, procurem mudar as atitudes, porque não é isso que Deus espera no seu relacionamento. Verso 14 diz: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Encontrar uma mulher sábia e valorosa não é tão simples para o homem, pois não basta procurar dentre tantas mulheres uma que lhe pareça melhor ou que lhe agrade o suficiente. Salomão coloca a obtenção de uma esposa sábia como se fosse uma herança a ser recebida. Por isso, começa o provérbio estabelecendo tal relação ao dizer que casas e riquezas se herdam dos pais. O rei sábio ensina que, como uma herança vinda dos pais, a esposa prudente vem do Senhor. O texto nos mostra como o Senhor se faz presente no processo a fim de conceder ao homem um dos seus maiores tesouros para toda a sua vida. Por isso, algumas lições têm de ser obrigatoriamente aprendida antes que o rapaz que serve a Deus escolha sua futura esposa. Em primeiro lugar, ele nunca deve escolher uma pessoa que negue o Senhor Jesus como Deus e único Salvador. Em segundo lugar, tal busca não pode ser guiada puramente pelo coração, sem que haja oração, paciência, aprovação dos pais, conselhos dos pastores e a atenção às palavras dos irmãos da fé. Diga-se de passagem, essa lição vale também para as moças crentes que buscam seus futuros maridos. Não busque um cônjuge fora do Senhor, que não seja crente. Não entre num jugo desigual. Ouça as orientações dos seus pais, a orientação dos seus pastores e daqueles que Deus coloca diante de você, que vai te orientar segundo a palavra de Deus e não da maneira como você quer. Algo é certo: antes de nos engajarmos nessa busca, o próprio Deus já separou a pessoa correta que trilhará os caminhos dessa vida conosco. E eu creio nisso. O Senhor, já separou a pessoa certa. Ele só está esperando o momento certo para te conceder. A vantagem é que o valor da pessoa que o Senhor preparou é superior a muitos bens herdados. Creia nisso. Espere no Senhor. Provérbios 19:15 diz: a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. A preguiça é uma das grandes tentações do ser humano. Por isso, não é sem motivo que Salomão alerta que a preguiça leva ao sono profundo. Esse é um medo de colocar a preguiça como algo que vai muito além, é um modo, de colocar a preguiça como algo que vai muito além de um simples cochilo. Trata-se do procedimento irresponsável do preguiçoso de deixar de fazer o que lhe é de sua responsabilidade. Desde a queda lá em Gênesis 3, a missão do homem parece ser a de minimizar os efeitos da queda, dentre os quais o de obter sustento com o suor do seu rosto. Gênesis 3:19. Contudo, o pecado do homem o leva a repousar no desleixo, no apego excessivo pela folga, o que em outras palavras chamamos
de preguiça. Assim, em vez de fazer o que deve e cumprir sua responsabilidade, o preguiçoso acaba prezando desmedidamente o sono e o descanso. O grande problema é que esse defeito que nasce no interior do homem assume um caráter exterior na forma da necessidade. Como diz aí o versículo, o preguiçoso passa fome. Essa é a ironia que cerca a ociosidade, a preguiça. Apesar de o preguiçoso buscar conforto, é justamente o próprio conforto que ele perde ao não providenciar aquilo que ele e seus familiares necessitam. O sofrimento decorrente disso atinge escalas difíceis de prever e mais difíceis ainda de enfrentar. O mais triste é que tal lição, mais cedo ou mais tarde, é aprendida, mas nem sempre é possível reverter suas cruéis consequências. Alertas como o desse texto são realmente necessários, mas eles não bastam. É preciso o homem se levantar e se dispor a fazer o que é da sua responsabilidade. Afinal, o tempo não para. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado por essas palavras que nos despertam a viver uma vida em confiança ao Senhor, uma vida onde nós, assim, precisamos depender do Senhor e fazer tudo aquilo que o Senhor espera que façamos, que não sejamos ociosos ou preguiçosos, deixando de cumprir as nossas responsabilidades e assim passando por sérias consequências em nossas vidas. Que o Senhor esteja sempre nos guiando na Tua palavra, que ela seja o nosso norte e o nosso direcionador para fazermos aquilo que o Senhor deseja que façamos para a glória e honra do Seu santo e maravilhoso nome. É o que oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos vemos agora no final de semana, tá bom? Um bom restante de dia aí, ou o melhor dia para você. Que Deus os abençoe.